Hoje o tema da palestra é o livre-arbítrio e os condicionamentos humanos. E eu queria dizer que essa é a terceira palestra de uma série sobre esse tema que tem a ver com o movimento, porque eu costumo dividir os estudos, as apresentações em algumas palestras, porque a gente não tem tempo para abordar muitos assuntos em uma hora, né, ou com muita profundidade. Então, eu fiz uma palestra que vocês podem encontrar na TV Suprem ou no canal da internet, no YouTube, da Sociedade Teosófica ou no meu, uma palestra sobre Deus na visão teosófica, e a segunda palestra sobre o karma e livre-arbítrio na visão teosófica, e a palestra de hoje, então, é a terceira palestra e o fechamento desse assunto. Eu não tenho condições de revisar todo o assunto, apenas vou mencionar algumas coisas que eu já falei. E na primeira palestra, eu falei sobre a questão de Deus, abordando um movimento no seu aspecto cósmico, como um movimento imanifestado, que no período do Pralaya, ou dissolução cósmica, se expressa, é dito como um alento, né, uma vibração, uma pulsação, e o movimento, então, no período manifestado do cosmos, que é chamado de Manvantara, que eu apresentei na segunda palestra como karma ou ação, já dentro de uma noção de movimento como causalidade, que é um movimento que se imprime no mundo das formas separadas ou no universo diferenciado. Então, hoje, a gente vai fechar na questão do movimento dentro do homem como condicionamento e a relação do livre-arbítrio e do karma, que foi abordado na palestra anterior, com a possibilidade do homem gerenciar, né, esse movimento e afirmar e expressar o seu livre-arbítrio. E eu queria justificar por que essa investigação tem a ver com Deus, porque eu estou tratando hoje aqui de condicionamentos. Porque a questão da ação humana e da ética tem a ver com um pensamento sistêmico, principalmente nas religiões, né, que envolve o que está acima dela. As leis que governam o mundo como Deus, por exemplo, né, se existe um Deus ou não. Porque você, veja bem, se uma pessoa comete um crime, né, um pecado mortal, um homicídio, é totalmente relevante saber se naquele pensamento existe Deus ou não, e como é esse Deus. Se é um Deus que perdoa, né, um pai bonzinho que perdoa tudo, e aí a pessoa cometeu um homicídio e Deus perdoa e fica por isso mesmo. Ou então, se é um Deus que não perdoa nada, é um Deus tirano, que vai condenar a pessoa a um castigo perpétuo, a um inferno eterno, como se diz. Já é uma outra coisa. Outra posição seria como a de um ateu, de pensar que não existe Deus e tudo se resolve no nível da sociedade, né, como uma ética que se tenta construir, mas fica por isso mesmo, no máximo a gente alcança a justiça humana, né, que é uma justiça que não é ela não tem uma ideia de retribuição, e sim de contenção e uma certa compensação. Então, para deixar isso claro, quais são os fundamentos que a gente aborda essa questão da ética, da liberdade humana e dos condicionamentos, a gente tem que deixar claro esse contexto geral, qual é a ideia de Deus que tem por trás. Por isso que nós já nos manifestamos, né, já explicamos que na teosofia não existe a ideia de um Deus pessoal. Existe um absoluto que se manifesta em leis e inteligências cósmicas. Então, sem querer retomar o assunto, mas só lembrar que eu já expliquei várias vezes o fluxo de evolução da consciência na visão teosófica, que é uma filosofia evolutiva, o universo existe para que a evolução aconteça. A gente conhece, então, né, essa teoria de que a alma, a mônada,
a vida atravessa os vários reinos e ali essa vida vai se desenvolvendo em consciência. E ela começa de uma maneira totalmente inconsciente no reino mineral, né, e aí vai despertando faculdades nos reinos vegetal e animal. E aí no reino humano, então, a alma já diferenciada, né, individualizada numa pessoa, porque até então existe uma inteligência mais ou menos coletiva, uma vida mais ou menos coletiva. Então a alma aqui naquele indivíduo é dotada do corpo causal, o corpo mental, que torna o homem capaz de criar e torna o homem responsável. Isso nós já falamos, estou apenas mencionando. Então, vejamos, o animal, ele se mete numa enrascada, ele está desenvolvendo o instinto e algumas emoções, né? O princípio câmico do desejo, ele se coloca em situações e ele não é capaz de elaborar soluções para sair daquela situação. Ele pode morrer numa situação como essa, mas o homem não. O homem, ele é construído por essa capacidade elaborativa, criativa. Então, da mesma maneira que ele é capaz de produzir causas, né, no mundo, né, que lhe diz respeito, na sua esfera de ação, ele também vai colher os efeitos dessas causas e, consequentemente, prazer e dor. E, principalmente, sofrimento. Né? Então, se entende como esse grande mecanismo da vida como um grande organismo que constrói, que desenvolve consciências, inteligências. E é nessa progressão, então, o ser humano está num nível, né, de desenvolvimento mais alto, mas ainda é um ser em formação, porque acima dele, do ser humano comum, como mostrei aqui, que simbolizei com a figura de um yogi, um ser humano perfeito, que já desenvolveu todas as suas potencialidades humanas e atingiu a sabedoria e, com isso, se libertou do sofrimento. Então, nós falamos já que o universo é filho da necessidade, porque necessariamente o universo vai se manifestar e depois vai se dissolver, vai se manifestar de novo. Isso é um ciclo, uma roda que simplesmente acontece. Necessariamente vai ser assim. Então, o homem é o filho também desse universo, portanto, filho da necessidade. Por isso que o homem vive dentro de um universo regulado por leis, que ele não consegue escapar, por exemplo, a lei do nascimento. Você não escolhe, eu quero nascer ou não. Será que eu estou afim? Você nasce, você existe. Você não escolhe que você vai morrer. Você pode não acreditar em reencarnação, mas você naturalmente vai concordar que as pessoas nascem e morrem sem escolher. Mas dentro dessa teoria, esses nascimentos e mortes são ciclos, e essa necessidade de encarnação se chama samsara, ou roda, né, compulsória de encarnações. Então, o homem tem uma liberdade dentro de um esquema bastante fechado de leis necessárias. Mas dentro daquele esquema geral necessário, ele tem o seu âmbito de contingência e ali ele pode, então, criar e se determinar. E ele vai se construindo dentro desse conjunto de leis. E aí nós apresentamos no último encontro esse slide aqui, que eu só trouxe para relembrar, que a Blavatsky fala sobre o karma, mostrando como o homem constrói o seu próprio destino. Nós já tratamos também dessa ideia de destino, que é o homem que cria, conforme a visão teosófica. Então, a Blavatsky diz que os que creem no karma não podem deixar de crer no destino que cada homem, do berço ao túmulo, tece ao redor de si mesmo, fio por fio, como a aranha tece sua teia. Quando o último fio se acha tecido e o homem se deixou enredar na malha dos seus próprios atos, vê-se ele sob o império absoluto desse destino que ele mesmo elaborou. Este, então, o imobiliza qual concha inerte presa
firme ao rochedo, ou o arrasta como uma pena no torvelinho levantado por suas próprias ações. Isso é o karma. Então, a gente parou nesse ponto, no último encontro. E hoje, então, a gente prossegue nessa questão do livre-arbítrio e os condicionamentos com a seguinte pergunta: como o homem tem livre-arbítrio se ele é compelido por seus condicionamentos e impulsos? Que livre-arbítrio é esse? E esse é um problema muito antigo, muito conhecido, muito discutido na filosofia, que é o problema da acrasia, o termo grego, que relata essa questão da fraqueza humana, né, da falta de autodomínio, né, frente aos seus impulsos, mesmo sabendo que está agindo mal ou errado. Então, essa questão que eu vim abordar hoje, segundo a teosofia, naturalmente. Então, eu começo trazendo um pequeno trecho da Blavatsky, da Chave para a Teosofia, só para destacar duas palavras: exército de Skandhas. E aí, então, é um trecho que fala sobre a questão do que acontece após a morte. Após a morte na teosofia é vista como um período de decomposição, assimilação e descanso. Então, aquela encarnação, aquele conjunto de, como a gente vai ver, de skandhas ou agregados que compõem uma personalidade no mundo, ela esgota a sua força, né, cessa o seu tempo, o corpo físico morre. Então, o corpo físico vai se dissolver, vai se decompor. Junto com ele vai se decompor o corpo etérico, o Linga Sharira, que é um corpo energético, e depois vai se decompor o corpo astral, ou Kamarupa, que é o corpo dos desejos e das emoções. Então, a alma, para usar uma palavra que não é tecnicamente teosófica, mas é uma palavra de amplo conhecimento, a alma, depois da morte, ela fica um tempo no Kamaloka, o plano astral, também chamado de purgatório no cristianismo, onde ela vai decompor e assimilar os seus desejos e as suas emoções mais densas, mais grosseiras. E ela vai ficar o tempo ali conforme o material que ela tiver agregado em si, né? Uma pessoa vai ficar mais tempo que outra conforme a qualidade vibratória dela. E aí, depois, então, esse material que se decompõe no plano astral, ele vai ficar ali naquele plano astral, assim como os átomos do corpo físico vão voltar para o plano físico, vão virar pó e vão se misturar aos elementos químicos do plano físico. Com a morte, depois da morte no plano astral, decomposição do corpo astral, aquele conjunto de vibrações, porque ali a gente já não tem mais matéria física, a gente tem matéria sutil, que é melhor chamar de substância para não confundir, a gente tem uma substância que se decompõe, então aqueles átomos também vão ficar ali. Depois que se decompõe essa parte mais grosseira, bom, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque esse assunto é detalhado, eu estou pincelando algumas linhas gerais. Então, fica a parte mais sutil, que são as vibrações mais sutis, mais finas, mais felizes, mais espirituais. E aí aquela individualidade vai ficar vibrando naquela faixa vibratória. Aquela faixa vibratória, aquele tempo que ela permanece ali, a gente chama de Devachan, que corresponde ao céu dos cristãos, que é um período de bem-aventurança. Só que aquele Devachan ele também vai acabar depois de um tempo, porque a pessoa está dentro daquele ciclo compulsório de reencarnações e vai ter que voltar aqui para o plano físico, vai ter que reencarnar novamente. Então, olha só o que a Blavatsky fala. Após conceder à alma libertada das angústias da vida pessoal uma compensação suficiente, ou seja, ela sofreu muito aqui nessa relação, então ela teve um longo tempo, o Devachan pode durar 1000 anos, né? Ela teve um longo tempo, né, daquela assimilação das coisas finas, então até mesmo centuplicada, como ela diz, aí, o karma, que é essa lei, né, da ação, da causalidade, com o seu exército de skandhas. Que são os skandhas?
aquelas tendências, aquelas vibrações que ficaram ali no plano astral. Aqueles restos que ficaram no plano astral, eles ficam ali. Então, ela diz que isso forma um exército de skandhas ou vibrações que aguarda ali na saída do Devachan, guarda no patamar do Devachan, de onde o ego reemerge para assumir uma nova encarnação. Ou seja, aquela individualidade sai daquela esfera, isso tudo é subjetivo, não é um lugar espacial. Ela sai daquela esfera vibratória, sutil, e ela volta, ela vai voltando para os planos densos. Então, ela vai atravessando esse plano mais denso, que é o plano astral, e ali aquele material que ela deixou, ali aqueles resíduos, aquelas vibrações, por afinidade, uma espécie de afinidade química, só que não é química física, né? Se agregam àquela individualidade e vão encarnar junto com ela no plano físico. E então, isso explica, né, e a reencarnação não só é uma necessidade de consistência na teosofia para dar explicações que se encaixam, mas também é uma observação de ciência oculta. Mas a pessoa, naturalmente, não precisa acreditar nisso, ela pode usar esses conhecimentos só do ponto de vista daquilo que acontece dentro da vida, no plano físico. Né? Mas isso explica por que as pessoas nascem com tendências, e algumas crianças, desde cedo, apresentam tendências inexplicáveis. Né? São os skandhas das vidas anteriores que se agregam àquela individualidade na encarnação, e aí, ao longo da vida, ao longo dos anos, aos pouquinhos aquilo vai baixando. Então, quando eu volto hoje eu vou trazer pouco texto, mas mais um texto da Chave para a Teosofia para tratar dessa questão dos skandhas. Quando consideramos a questão de que a nova personalidade em cada renascimento seguinte é o agregado de skandhas ou atributos, que skandhas é um termo sânscrito que significa atributos ou agregados, da velha personalidade, e perguntamos se esse novo agregado de skandhas é igualmente um novo ser, no qual nada permaneceu do anterior, lemos que em um sentido é um novo ser e em outro não. Durante essa vida, os skandhas estão continuamente se modificando. Aí por isso que eu falei, você não precisa acreditar em reencarnação, mas você pode observar isso dentro de uma mesma vida. Na juventude, na idade adulta, na velhice, a pessoa tem tendências que vão se modificando. Durante essa vida, os skandhas estão continuamente se modificando, enquanto o homem AB, de 40 anos de idade, é idêntico no que se refere à personalidade ao jovem AB de 18, no entanto, pelo desgaste e reparação constantes de seu corpo e pela transformação de sua mente e caráter, ele é um ser diferente. Entretanto, o homem na sua velhice colhe com justiça a recompensa ou o sofrimento consequentes aos seus pensamentos e ações de todos os estágios anteriores de sua vida. Assim, o novo ser que renasce, sendo a mesma individualidade de antes, mas não a mesma personalidade, apenas com uma forma mudada ou um novo agregado de skandhas, colhe com justiça as consequências de ações ou pensamentos da existência precedente, ou seja, daqueles movimentos que ele próprio gerou, né, de pensamentos e ações. Então, os skandhas, existe uma classificação geral dos skandhas em 5 categorias. Só uma informação rápida, que é forma, percepção, consciência, conhecimento e ação. Por isso que ela diz a forma mudou, a forma também é um skandha. Mas o assunto da nossa reflexão de hoje são os skandhas relacionados ao movimento, que são os skandhas da mente, chamado de samskaras. Então, quando a gente fala hoje de tendências de agir,
que brotam das tendências mentais, tendências de pensamento, a gente está falando de samskaras. Então, só para lembrar que eu queria chamar a atenção para aquele termo que a Blavatsky usou, exército de skandhas. Por coincidência ou não, né, nós temos representados numa epopeia hindu, o Mahabharata, que é uma epopeia famosa, o maior poema épico do mundo, se não um dos maiores, o maior, do qual faz parte um livro muito conhecido chamado Bhagavad Gita, o Canção do Senhor, que é uma escritura hindu, né, do hinduísmo, onde Krishna fala a Arjuna. Todo mundo conhece isso. Então, ali, os skandhas também são chamados de exércitos. Eu estou falando que são skandhas aqui, porque não está escrito dessa forma tão direta. Mas é uma alegoria que representa uma luta, que é uma luta interior do homem, entre dois exércitos. E ali a história do Mahabharata é o seguinte: acontece uma batalha, e aí tem uma cena com os dois exércitos, um de cada lado, e no meio então está Krishna falando a Arjuna. E esses exércitos, eles são compostos de pessoas que são parentes, só que um deles, um grupo é descendente de um cego. Ele não é cego no sentido físico na interpretação. Na história ele é um cego, mas a interpretação é a cegueira espiritual. Os Kauravas, o grupo dos Kauravas são filhos de Dhritarashtra, que nasceu cego. Então, um dos exércitos são os filhos dos cegos, e outro exército, então, é composto pelos filhos de Pandu, que simboliza discernimento, ou buddhi, ou inteligência, ou intelecto. Então, na verdade, esses exércitos aqui, eles representam os skandhas cegos, que são os condicionamentos humanos, aquelas forças que o homem tem que dominar, aquela coisa que vai sozinha, que o homem luta por dominar. E, de outro lado, então, são os filhos de Pandu, os filhos do discernimento. E a Arjuna, então, que é o aluno de Krishna, o discípulo de Krishna, ele é um dos filhos desse exército dos Pandavas, né, que os filhos do discernimento. Então, a história trata de um reino que foi perdido, e o reino, então, está sob o comando do exército dos cegos. Então, Arjuna, que é um dos filhos do discernimento, tem que lutar para conquistar esse reino de volta. E aí tem um diálogo muito interessante, que eu não vou poder reproduzir aqui, onde Arjuna, o guerreiro, que vai liderar o exército dos Pandavas, ele está desanimado porque ele tem que lutar contra os parentes. Aí ele diz assim: mas como eu posso lutar contra os meus primos, né? O meu professor, os meus irmãos? E ele fica desanimado, não quer enfrentar, lutar, matar os primos. E aí Krishna, que é um personagem divino, que está ali orientando, dando instruções e encorajamento, diz: lute. Ele manda Arjuna lutar para reconquistar o reino. E tem uma outra imagem que a gente pode usar para fazer uma analogia também com esses dois exércitos. Aqui é o centauro, também dividindo o homem em duas partes, uma parte mecânica, animal por ser instintiva e condicionada, e a parte superior, então, a parte racional, né, o discernimento e a razão. Por incrível que pareça,
o Arjuna, ele é um arqueiro, ele se destaca ali no exército de combatentes por as suas habilidades como arqueiro, né? Coincidência ou não, ali o Quiron, né, o centauro, que eu mostrei também, é um arqueiro. Então, como é que Arjuna vai travar essa luta? Como é que ele se destaca ali como lutador? Ele não é um Brutus ou um Conan o Bárbaro, não é um lutador bruto, ele não tem uma energia, né, uma agressividade cega. Aí a gente precisa refletir sobre essa imagem do arqueiro. Quais são as qualidades do arqueiro, as habilidades do arqueiro? Eu acho interessante trazer mais para um exemplo atual, que é o atirador, né? Porque a gente não tem mais arqueiro, então fica difícil de pensar. Mas se a gente pensar um atirador olímpico, qual a habilidade que ele tem? Ele não tem força bruta, ele tem, primeiro, domínio da respiração, ele tem capacidade de esvaziamento mental, foco, disciplina, autocontrole. Tem até uma parte do diálogo dessa conversa não sei se da conversa de Krishna com Arjuna, mas é uma parte onde se destaca ali a qualidade do Arjuna como arqueiro, onde tem um pássaro, parece que é um pássaro de madeira, que tem um olho. Então, todos os alunos têm que atirar de arco e flecha no olho do pássaro. E os alunos, eles erram por algum motivo, uns quase acertam. E Arjuna é o melhor arqueiro de todos, porque ele acerta no olho do pássaro. E aí, o instrutor pergunta para ele, para cada um, o que você está vendo? Aí um aluno diz assim, eu estou vendo uma flecha, eu estou vendo o pássaro. E Arjuna diz assim, eu vejo só o olho do pássaro e mais nada. Que o olho do pássaro é o alvo. Então, qual é a qualidade desse lutador que vai vencer o exército dos cegos? Não é uma força brutal, mas sim uma capacidade de um atirador de elite, de um arqueiro, de ter um domínio da respiração, de ter um esvaziamento mental e de ter um foco capaz de visar e perceber apenas o alvo. Aí, num caminho assim mais ou menos óbvio, a gente cai na meditação. Se você vê, sem querer fazer apologia ao uso de armas, nada disso, muito pelo contrário, mas um sniper vai fazer um curso nos Estados Unidos, no FBI, de atirador, ele vai ficar 6 meses treinando respiração. Então, essa disciplina mental, a gente cai onde? Na meditação. E hoje eu não vou falar naturalmente sobre meditação, que é um assunto enorme, mas vou falar apenas de alguns pontos que dizem respeito à questão da meditação, na disciplina, na capacidade, na liberdade de lidar com os movimentos que são produzidos na mente do homem por esse exército, né, da mente condicionada ou da mente cega. Então, em primeiro lugar, assim, é possível, antes de entrar precisamente na questão da prática da meditação, sobre esse caso, é possível o homem confrontar suas tendências, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não acredito em livre-arbítrio, o homem não tem livre-arbítrio. Agora, se eu disser para essa pessoa, você não acredita em livre-arbítrio, mas você é obrigado a acreditar, porque isso é a verdade. Imediatamente a pessoa vai dizer assim, não, eu não vou acreditar, não sou obrigado a acreditar, eu sou livre. Eu vou dizer, está vendo? Você é livre. Então, assim, algumas pessoas têm opiniões teóricas que, por exemplo, não existe o certo e o errado. Mas se você cobrar uma conta errada dela, ela vai dizer, não vou pagar isso, está errado. Ou se você disser alguma coisa a respeito dela, vai dizer, não, isso está errado, não sou eu, está errado.
Então, essa questão de eu não concordo com o livre-arbítrio, acho que não existe, você confronta ela na prática, né? Dando um exemplo, provocando um exemplo prático, onde a pessoa vai alegar a sua liberdade de agir. Então, nós temos essa possibilidade sempre de escolher, né, fazer uma coisa ou não. Até um homem primitivo, ele pode ter um impulso de roubar a caça de um outro homem, né, primitivo, um caçador, ou não. E uma criança pequena, ela também tem a possibilidade de obedecer ou não os pais, né? Você vê uma criança pequena de 2, 3 anos, você diz, não põe a mão. Ela quer pôr a mão e ela vai aproximando a mão aos pouquinhos. E vai olhando para você e vai tentando pôr a mão. E você insiste, não põe a mão. Né? Por fim, ela não põe. Né? Então, ela tem, todos nós temos. O problema maior são aqueles comportamentos repetitivos, reiterados, que nós reproduzimos há muito tempo, que são os nossos parentes, por isso que nós achamos que somos nós. Como é que eu vou enfrentar uma tendência que sou eu, por exemplo, uma tendência a perder a paciência? Eu não vou ter paciência porque isso é certo, isso aí, a pessoa que está errada. Né? Eu estou certa em perder a paciência, porque eu me identifico com aquela tendência. Ela é a minha prima em paciência. Né? Outra pessoa que tem preguiça. Eu, a poltrona e a preguiça, somos 3 primas. Como é que eu vou enfrentar isso? Dá um desânimo, porque aquilo sou eu, faz parte de mim. Existe uma sensação de familiaridade que vem com a identificação. Esses são os nossos parentes contra os quais nós não queremos lutar. E esses são aqueles que usurpam o trono que deveria ser do discernimento, porque eu tenho que, por exemplo, fazer um trabalho que eu tenho prazo, mas a preguiça quer ficar deitada no sofá. Então, quem vai ganhar aquela batalha? Quem vai ficar no trono? Essa é a luta diária que começa desde o que o despertador toca. Essa é a batalha de Kurukshetra. E aí, essa questão da usurpação do trono, eu estou dando exemplos simples, comuns, do homem comum do cotidiano, mas isso pode ser grave, porque você vê um homem que comete um crime no acesso de paixão, ele estraga a sua vida, estraga a vida de outros e de famílias. Uma pessoa que mata a esposa e depois se mata, ele estraga 2 vidas e a vida das famílias ao redor. Num momento de fúria, onde aquelas forças cegas, aqueles exércitos, por isso que a Blavatsky fala em exército, e aqui o Mahabharata não alivia, não são exércitos. Eles tomam o controle do reino naquele momento e fazem o que eles querem, são eles que estão no comando. E aí eu chamo a atenção, né, para o fato de que, quanto menor é o desenvolvimento da razão do homem, mais fácil ele vai se deixar dominar pelos seus impulsos, pelas suas tendências. E numa sociedade também, quanto mais se despreza o discernimento e os valores morais conforme a razão, mais cresce a violência, né, como a gente vê hoje em dia esses atos, né, de violência horríveis, assim, que estão num crescente. E eu aproveito, né, para dar os pêsames para aquelas pessoas que em algum momento defenderam o slogan "é proibido proibir", de uma forma indiscriminada, né, porque se a gente leva a risco "é proibido proibir", e todo mundo faz o que quer, a gente está dando total controle aos Kauravas, né, o exército dos cegos, porque eles estão fazendo a festa, eles seguem os impulsos. Né? Então, claro que a gente entende que aquelas pessoas que estavam dizendo, em certo momento, é proibido proibir, estavam questionando, criticando a tirania, porque a proibição cega, ela é também dos Kauravas. Não existe discernimento em proibição dogmática.
de uma forma cega, isso está escrito no livro religioso, na escritura tal, de uma maneira cega, porque a autoridade da igreja tal falou assim, então todo mundo copia e cola aquilo de uma maneira irrestrita, e aí se acrescenta as conveniências políticas, enfim, isso não é discernimento também. Então, quando se questiona proibir, eu entendo que essas pessoas estavam questionando isso, mas se jogar a criança fora, junto com a água da bacia, a gente chega assim numa falsa liberdade, né, de deixar espaço para os exércitos, para as tendências inferiores crescerem e tomarem comando da situação. Então, a violência e o descontrole crescem. Então, a criança pequena, o homem, já desde criança, desde pequeno, precisa aprender o autodomínio. Esse autodomínio, ele é um treino, ele é um movimento, a gente estava falando de um movimento de tendência, é um movimento onde a pessoa vai aprender a puxar um freio sobre ela mesma, sobre essas vibrações, né, que empurram o homem a agir. Então, a criança precisa saber que não pode certas coisas, mas você tem que ensinar de uma maneira delicada, com firmeza, de uma maneira delicada para que a criança não se sinta agredida e não entenda que a disciplina é um mal, ela precisa entender que aquilo é um bem. Poder se controlar é um bem, e a pessoa com esse treinamento do autocontrole, ela consegue depois, na idade adulta, conseguir se frear de cometer esses atos impulsivos, crimes e barbaridades. Então, a criança, ainda sob o comando do discernimento dos pais, que ela ainda não tem discernimento desenvolvido, vai desenvolvendo o seu próprio discernimento, vai tendo o seu autodomínio treinado, para que na idade adulta seja um adulto com discernimento desenvolvido que consiga se autocontrolar. Só que esse é o primeiro nível da disciplina moral, que é a contenção. A gente está falando sobre como lidar com os escândalos, né, essas tendências. A primeira coisa, você precisa aprender a puxar o freio de mão para aquilo não te dominar e você não estragar a sua vida, né, cometer atos irracionais. Mas esse nível de contenção ainda é o nível primeiro, é o nível primário. Né? Nessa conquista do reino interior, não se quer chegar simplesmente nisso, que é simplesmente uma forma de repressão e é necessária ao mundo civilizado. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de lidar com essas tendências, os escândalos, de uma maneira mais profunda. E aí nós vamos voltar à questão da meditação. Então, sobre esse treinamento, e aí eu tenho que vincular um pouco a palestra anterior, né, que eu peço que vocês depois assistam, sobre essa questão da inércia e do movimento, porque aqui a gente está tratando de movimentos vibratórios num nível de matéria sutil, que não é a matéria visível, mas também a substância. Então, isso opera como nas leis da física, por inércia. Então, quanto mais você repete um movimento, mais ele tende a se repetir. Então, não é qualquer receita de bolo que você vai conseguir aplicar uma receita geral para todo mundo, como vencer o nervosismo, como vencer a impaciência, porque vai depender daquele tipo de movimento que se instalou naquela pessoa. Por exemplo, você tem livros de autoajuda, né? Vocês já ouviram falar, existe até umas pessoas que veem com um olhar pejorativo essa palavra autoajuda, como uma coisa que não funciona, e eu sou obrigada a concordar em certo aspecto. Por quê? Porque, por exemplo, você tem uma pessoa que tem depressão, se você disser para ela assim, você faz esse exercício aqui, compra um caderninho e escreva 50 vezes por dia no caderno, eu sou feliz. Não vai adiantar nada, é inócuo. Por quê? Porque esse movimento de escrever no caderno vai gerar um efeito, uma vibração que não é capaz de anular todo aquele movimento vibratório
que causou a depressão. E também porque a gente tem que entender que a gente está tratando da questão no plano mental, no corpo mental, emocional, que quando chegar no corpo físico, como no caso da depressão, aquela vibração, ela já se materializou, ela já se densificou, já atingiu o cérebro físico. Então, ali, essa tendência depressiva, que é mental, passa a ser emocional, ela já se tornou bioquímica, e a pessoa vai precisar de tratamento bioquímico, né? Não adianta escrever "eu sou feliz". Então, é muito difícil, porque a gente precisa realmente entender como é que aquilo funciona naquela pessoa, e uma tendência, então vai demorar e vai necessitar a energia correspondente àquela inércia que já está acontecendo, né? Se você tem uma tendência há 4 meses, há 40 anos ou há 4 encarnações, é totalmente diferente. Às vezes você vai ter que trabalhar sobre uma tendência, sobre um samskara, durante uma vida inteira. E por isso que essas receitas de bolo não funcionam, às vezes uma terapia não funciona. Não é tão simples. Por quê? Porque aquele movimento já está ali há muito tempo. E eu estou dizendo isso não para desanimar, mas para ter uma visão racional, né, e realista da coisa. Então, se você tem, por exemplo, um ônibus descendo uma ladeira a 10 minutos, uma ladeira íngreme, o ônibus é pesado, tem massa, né? Ele pega uma aceleração ali, e aí para você depois conseguir parar aquele ônibus, você precisa de uma quantidade de energia, de tempo de trabalho muito maior do que uma bicicleta que você empurra numa reta e está ali, que você vai parar em 30 segundos. Então, essa visão teórica é uma noção lúcida e realista que a gente tem que ter ao enfrentar, ao se propor a trabalhar sobre as nossas tendências, né? As nossas diversas tendências. E aí entra também a questão da motivação. Porque você vê, uma pessoa tem a tendência a ser impaciente, mas, eu sou impaciente, não consigo me controlar, mas quando ela vai pedir um aumento para o chefe, vai pedir férias, ela fica um doce durante 2 semanas, né? Mansinha. Mas conseguiu vencer a tendência, né? Então, existe uma motivação que é também um interesse, uma energia que vai confrontar aquele movimento, aquela vibração. E aí a gente volta de novo àquela visão geral, do esquema geral evolutivo, por isso que essas ideias estão interligadas, no qual assim, nós somos empurrados numa máquina de evolução, criando causas, e quando dói a gente aprende a corrigir aquilo, a adquirir sabedoria e começa a agir corretamente, para não doer. Só que enquanto não dói muito, as pessoas vão protelando, vão adiando. Mas quando ela já passa, a alma depois de um certo tempo, ela já criou tantas causas, né? Produziu tantos escândalos, e aquilo começa a doer mesmo, porque aquilo vira uma energia perturbada, e a pessoa está sofrendo, aí começa, ai meu Deus, aí buscar religião, terapia, aí ela tem motivação para superar aquela tendência. Agora, a motivação é criada por quê? Pela dor. Então, esse é o esquema geral da natureza de trazer almas da inconsciência, fazer com que elas produzam causas e questionem as causas, aprendam sobre a causalidade e se tornem sábios. E isso é empurrado pelo sofrimento. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam literalmente, é engraçado, porque é uma metáfora, no fundo do poço, chegam ao fundo do poço e ali elas se transformam, porque dói muito. E elas têm motivação para mudar.
E aí acontecem as grandes conversões, e aí tem relatos de pecadores que se tornaram santos, né? Nessa guinada, porque eles têm um propósito, eles têm uma força, um impulso de superar aqueles samskaras que estão gerando sofrimento. Mas, no geral, a humanidade caminha a passo lento, e aí, para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo de uma matéria que eu salvei do ano passado, da Copa do Mundo, que na cidade do México, quando a seleção do México fez um gol contra a Alemanha, os sismógrafos registraram um terremoto artificial, que a cidade inteira pulou, né? Então, assim, na humanidade em geral, né, essa alma encarnada aqui em diversos seres humanos, né, essa alma una que se dobrou em múltiplos, ela ainda está nessa fase, na maior parte, nesses interesses que a gente pode ver pelo sismógrafo. O que mobiliza mesmo a pessoa é o gol da seleção e outras coisas desse tipo, não ainda uma reflexão sobre a questão do sofrimento. Mas essa massa de seres, elas não podem evoluir na mesma linha, assim, como se fosse uma fila de crianças na escola. É mais como um jardim de flores da primavera, onde algumas flores desabrocham antes. Você precisa ter pessoas que estão na frente buscando, que já estão sofrendo mais, estão buscando soluções, e outras que ainda estão criando sofrimento, né? Então, assim, caminha a humanidade. Então, essa questão do propósito é decisiva. Não é assim, a pessoa tem uma facilidade para enfrentar os seus condicionamentos. Ninguém tem facilidade. É propósito, e isso a gente vê nas diversas religiões. Eu gosto de assistir, às vezes, na televisão, os pastores falando, os padres, né, até para ver que tem muitas coisas em comum que a gente pode somar, né, principalmente nessa intenção de fazer o bem. O pastor diz assim, você escolhe Jesus, amém? E a pessoa, aí todo mundo, amém, levanta a mão. Mas é o quê? Uma escolha, e significa que a pessoa escolhe ser boa. E na próxima semana, ela vai ali na igreja renovar o seu propósito de modificar os seus samskaras, né? De parar de agir de uma maneira e passar a agir de outra maneira. Então, cada religião, conforme, né, foi agregando na sua história, na sua cultura, tem ferramentas desse tipo para enfrentar os seus samskaras. E aí, agora eu vou voltar, então, né, para a nossa ênfase na teosofia, que tem uma raiz forte hindu e budista, hinduísta e budista, para a questão da meditação, mas você pode ver isso também na oração do cristão, essa questão da cessação do movimento. Então, voltamos ao assunto da meditação. Você vê aqueles monges meditando durante horas, e vocês pensam, aqui eles estão fazendo nada? Eles não estão fazendo nada, eles estão fazendo um trabalho bastante intenso, que é parar o ônibus interior. Porque como é que você faz para tomar o controle de um ônibus desgovernado? Você vai segurar ele com as mãos, né? Você vai ser atropelado, esmagado. Você faz o quê? Primeiro você para. Então, a meditação, a despeito dos seus outros 1000 aspectos, ela aqui, nessa questão do movimento, serve para parar o movimento. E essa parada de movimento é de fora para dentro. Você senta e para primeiro o corpo físico. Né? Você não para, senta como uma pedra, né? Um enrijecimento, mas relaxa. O corpo físico tem que ficar num estado de relaxamento e quietude. Depois que o corpo físico para, você fica sentado ali como um lençol que está secando no sol, e aí você deixa parar as emoções. Como é que se faz isso? Com o tempo. Você só deixa, você fica ali assistindo aquele negócio sacudindo, e você deixa, às vezes, muito tempo, depende da sua fase da vida, você tem muitas emoções, e aquilo vai esvaziando, vai esfriando. Depois que você tem muita prática de meditação, as emoções conseguem se acalmar, parar com menos tempo de prática de meditação.
E aí você chega num plano que é mental, do pensamento. Aí você começa a perceber as correntes de pensamento, as emoções já acalmaram, e aí você se sente leve. Por que a leveza? Porque a emoção é pesada. Os vritis das emoções são muito pesados. Segundo o Yoga Sutra de Patanjali, da seção 1, Yoga Chitta Vritti Nirodha, Yoga de solução dos vritis, ou das perturbações. Então, você tem que parar aquilo. E aí, depois que o corpo aquietou, as emoções aquietaram, que você consegue ver só os pensamentos circulando. E são aqueles pensamentos que vão gerar aquelas emoções. Por exemplo, o pensamento sobre a injustiça que vai gerar raiva. Ou o pensamento pessimista que vai gerar a tristeza ou a depressão. O pensamento está sempre lá, a gente não percebe, a gente acha, isso é emocional. Por quê? Porque os escândalos das emoções, eles são muito pesados e a gente nem enxerga os pensamentos que estão por trás, mas tudo se origina nos pensamentos. Então, quando você chega naquele nível de meditação, que você está vendo só os pensamentos, aí você está exercitando, aí você consegue, a rigor, estrito sensu, exercitar o seu livre-arbítrio, porque você não está sendo sacudido, né, pelas emoções, e aí você vê aquele pensamento ali. Fulano me fez mal, você nem está com raiva, mas você vê, é uma ideia. E aí você pode escolher entre deixar aquilo ali, ou continuar alimentando aquilo ali, ou partir para um outro pensamento. Ali que existe, a rigor, o livre-arbítrio. Como as pessoas querem, né? Essa questão da acrasia, eu não consigo ter livre-arbítrio porque as minhas tendências me empurram. Ali você consegue, e a gente tem. Quem quiser faz meditação, faz oração, mas é possível trabalhar nesse nível, né, de enfrentamento das tendências, que não é só uma contenção, uma repressão do comportamento, mas ali se consegue sim tirar aquela raiz mental. E aí se consegue aplicar o Sutra 33 da seção 2 de Patanjali, que diz que se você está sendo perturbado por um pensamento ruim, indesejável, troque ele pelo pensamento contrário. Só que se você ainda está dentro daquele movimento das emoções, né, aquele ônibus pesado, que tem massa, porque a emoção ali tem massa, né, nesse sentido, né, de substância mesmo sutil, mas ela é pesada. Então, ali, que depois você tirou a emoção, você consegue trabalhar esses pensamentos, né, que geram esses movimentos. Por isso que os samskaras da ação são samskaras mentais, porque eles têm a sua raiz no pensamento. E aí nós voltamos de novo a essa ideia do arqueiro, né, ou do atirador de elite. O que ele tem? Ele tem a capacidade de aquietar completamente o corpo físico dele. Ele vai fazer um movimento só de puxar um gatilho, de puxar o arco, né? Ele tem controle de respiração, né? E ele tem esvaziamento mental, que é justamente o quê? É a prática da meditação. Ali ele acerta no olho do pássaro. O olho do pássaro aqui é o pensamento, que é a raiz daquele samskara. Entende? Mas eu discriminei todo esse processo, porque a gente não pode ser ingênuo de achar que simplesmente vai botar uma outra frase na nossa cabeça, eu sou feliz, eu não estou triste, eu sou alegre. Que vai resolver, não vai. Por quê? Porque você não fez todo aquele processo de trabalhar os escândalos em cada um no seu plano, de aquietar principalmente o corpo emocional para poder acessar a raiz mental, que se acessa no plano mental. Não é simplesmente repetir uma frase. E é por isso que muitas vezes esses livros de autoajuda, os conselhos e receitas de bolo não funcionam, porque eles não detalham e não entendem como funciona esse mecanismo físico, da coisa físico, inclusive sutil, né? Que não é, isso não pode aparecer no cérebro
como condicionamento, como rede de sinapses, mas aqui a gente está falando de skandha como um corpo invisível que vibra, e são esses movimentos que nos impelem e que nós temos dificuldade de conter e de governar. Então, essa é a ideia e a proposta de trabalho e a explicação da possibilidade de se ter livre-arbítrio, se exercer plenamente o livre-arbítrio, mesmo sendo nós humanos condicionados, mesmo tendo todas essas tendências e ativos, mas é preciso saber como se trabalha com isso, precisa se trabalhar de forma inteligente. Então, ainda sobre o karma e complementando um pouco da palestra anterior, que eu imagino que alguém pode ter ficado com alguma dúvida sobre essa questão do perdão. Você tem um karma, como eu falei, não existe um Deus como uma pessoa com quem você negocia, a concepção de Deus ali é outra, é mais como um espaço, matéria, uma energia onipresente, que se manifesta em leis e inteligências, e essa lei do karma é uma lei inteligente, então não existe uma personalidade de Deus. Na teosofia que você vai pedir um perdão, que vai poder dizer, não, isso aqui, nós vamos dar um jeitinho. Então não existe, na verdade, o perdão dos pecados ou perdão dos males como uma forma de anular aquela causa, porque aquela causa que foi gerada, ela vai ter a sua consequência, o seu efeito, que necessariamente vai ter que ser esgotado ou nessa vida ou em outras, mas o perdão, ele é importante e necessário, e é uma grande lição de Jesus, Por quê? Porque a gente precisa, o ofendido precisa saber se curar e tocar a sua vida para frente. Essa é a necessidade do perdão. O perdão serve para quem perdoa, para o ofendido, ele não serve para o ofensor, porque o ofensor vai ter a sua dívida ali e o karma vai acertar as contas com ele. Acertar as contas, ou seja, mecanicamente trazer de volta para ele o efeito da causa que ele criou. Mas o ofendido, então, precisa perdoar, até porque ele precisa se curar e precisa sair daquela vibração, porque aquilo gera skandhas nele, gera uma vibração, e a pessoa precisa curar, dissolver, até para não perpetuar aquele mal, não espalhar aquele mal como um vírus. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada na infância, não se curou, ela pode depois se tornar um abusador, porque ela tem aquela marca dentro dela, e aquilo vibra, é um movimento, é um skandha também, que tende a se reproduzir, por inércia, e pode se espalhar. Então, para a humanidade em geral, é necessário o perdão para que o mal não se propague, para que aquele movimento, aquele movimento maléfico, encerre aquilo ali e aquela pessoa ali não espalhe para outras como se fosse uma bola de sinuca. E para que aquela pessoa então possa se curar, superar aquilo e seguir a sua vida, então era só para explicar essa questão do perdão no ensinamento cristão, que é muito importante, mas a teosofia não reconhece um Deus que possa perdoar o pecado do ofensor, mas reconhece a necessidade do perdão, como uma cura e uma forma da humanidade como um todo evoluir e investir nos skandhas positivos ou nas vibrações boas. Então, existe uma interpretação dessas noções cristãs, que é a interpretação teosófica, segundo a qual o Cristo que paga pelos pecados do mundo é, na verdade, a consciência crística, que é onipresente, ou seja, essa consciência que está dentro desses
dessa diversidade de seres, né, desenvolvendo, despertando, é essa consciência, que é a consciência crística, que paga pelos pecados das diversas personalidades. Então, aquela individualidade ou consciência leva para as próximas vidas aqueles escândalos que ela gerou e ela vai sofrer com aquilo, né, até esse Cristo despertar. Então, esse Cristo crucificado, que carrega uma coroa de espinhos, é essa consciência, né, que vai sofrer nesse mundo que ela atravessa, esse mundo de evolução, até ela despertar. E os espinhos, então, são aquele sofrimento que a alma vai colher quando ela faz o mal e ela sente o remorso, ela sente como um espinho, uma agulhada no coração. E essa é a coroa de espinhos, então, que o Cristo, né, o Cristo dentro de nós, carrega nessa cruz, nesse calvário, que é aprendizado na vida, né, até que, então, ele se eleve, né, até que ele possa ascender aos céus, ou seja, despertar a sabedoria, e aí atingir o reino dos céus ou encontrar a felicidade, né, pela sabedoria. Então, para encerrar, assim, só uma pequena informação que eu ia esquecendo. Então, em relação ao perdão, é necessário o perdão também para não haver vingança, porque a Blavatsky diz também na Chave para a Teosofia que quando a pessoa se vinga, ela, na verdade, ela está cometendo um novo mal. Porque a retribuição é do karma, é um movimento que vem desse fluxo dessa matéria, de causa e efeito. E a pessoa que vai se vingar, então, ela está colocando em ação uma nova causa, criando um novo mal que vai gerar um novo efeito. Então, o perdão é necessário para não haver vingança, e até isso até está escrito na Bíblia, eu trouxe aqui Romanos 2,19, diz: a vingança é do Senhor. É claro que na teosofia, como eu já falei, não existe um Senhor, um Deus, mas a ideia é a mesma, ou seja, não cabe ao homem a vingança, nem a própria justiça humana, ela não se vinga, né? A justiça, como já falei, ela dá uma contenção, uma espécie de compensação, mas vingança no sentido assim, de uma retribuição, cabe essa lei divina, inteligente, da causalidade, né, que devolve a todo o Criador o efeito da causa que gerou. Então, por fim, resumindo toda essa ideia das 3 palestras, né, eu escrevi aqui duas frases, né, para sintetizar o que a gente trabalhou em 3 frases, em síntese, vinculando com a primeira palestra. O universo é gerado no seio da Mãe Celeste, mula prakriti ou substância primordial, né, que essa virgem celestial, na verdade, é uma matéria cósmica, né, que enquanto ela não foi fertilizada pelas formas, né, que vão gerar o mundo, ela é virgem, porque ela é disforme, ela é uma substância, essa é a virgem celeste. E tem um movimento, né, como eu falei, um movimento, a pulsação cósmica. Então, o universo é gerado no seio da Mãe Celeste, mula prakriti ou substância primordial. Ele é embalado, o universo é embalado, dormindo na pulsação eterna para despertar no início do Manvantara e criar um caleidoscópio de formas. O homem, filho do universo, também cria o seu mundo de causas e vibrações para ser despertado por ele. Ou seja, tudo isso está interligado, né? Existe uma matéria que pulsa eternamente, incessantemente, até no pralaya, é quando o universo se dissolve, e ali, então, esse universo que é o filho, ele dorme. E isso tudo é escrito em linguagem poética nas instâncias de Dzyan, como eu mostrei na primeira palestra. O universo dorme embalado no seio da Mãe Cósmica, né, ou da Virgem Celeste, né, para despertar. No Manvantara, então, surge um mundo com a sua diversidade de formas e seres.
E o homem, então, que é um filho do universo, uma criatura desse mundo, ele também é dotado dessa centelha do Logos, dessa energia mental, dessa inteligência, só que ainda dormente, e aí passa a criar causas, né? Criar suas próprias vibrações, ainda inconsciente, não está sabendo direito o que ele está fazendo, que ele está errando, e aí com a dor, com o sofrimento gerado por essas causas que ele criou, ele passa a ser despertado por ele. Então, ele nasce da inconsciência para consciência, né? Ele volta à sua matriz original, que é espírito, só que dessa vez como um ser consciente, né? Que atingiu sabedoria. Então, esse é o propósito, o esquema geral evolutivo, teosófico, que explica a questão de Deus, a questão do livre-arbítrio no homem e a questão da ética e do treinamento de se lidar com os seus impulsos, seus movimentos. E dentro disso se encaixa a filosofia do yoga, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga de solução das modificações, das perturbações, para que o homem se conheça e passe a dominar os movimentos que cria, né? E assim atingir a libertação final, que é Kaivalya. Muito obrigada e até a próxima.